Agora temos o encontro de dois grandes homens. De duas mulheres, a qual foi entregue mensagem de anjo, tanto do seu nascimento quanto do seu nome. Um teria que ser o nome de João e o outro teria que ser Jesus. E agora está aqui encontrando os dois, da linhagem, um de Judá e o outro de Levi. Para a gente compreender melhor esse sacerdócio de Jesus, nós temos que entender o sacerdócio levítico. Então diz assim em Hebreus 7: porque esse Melquisedeque, rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo, que saiu ao encontro de Abraão quando estava à volta da derrota dos reis, e o abençoou, a quem deu Abraão o dízimo de tudo, esse cujo nome significa primeiramente rei de justiça, e também rei de Salém, ou seja, rei de paz. Quem é o homem da paz e da justiça? Jesus, ele veio por justiça. Por que justiça? Porque é injusto que você pague por Adão. O que você tem a ver com Adão? Mas como você é descendente de Adão, você herdou o pecado, não é injusto? Você é pecador não é porque você comete pecado, você é pecador porque você é pecador mesmo. Você já nasce pecador. Você já vem de pai, desde o Adão lá que pecou, já todo mundo agora é pecador. E o que você tem a ver com isso? Então tem que haver o quê? Justiça. Então a justiça quem é? Jesus. Ele justo se fez injusto por justiça para você. Diz assim no Hebreus 7, continuando. Hebreus 7, no verso 5. Diz assim: esse rei de justiça, também rei de paz, né? No 3, 7, 3 de Hebreus. Sem pai, sem mãe e sem genealogia, que não teve princípio de dias nem fim de vida, mas fez semelhante ao Filho de Deus. Permanece sacerdote perpetuamente. Considerais, pois, quão grande era a quem mesmo Abraão, o patriarca, deu dízimo do melhor do despojo de guerra, e na verdade os que dentre os filhos de Levi receberam o sacerdócio têm mandamento de recolher do povo os dízimos, segundo a lei, tá? Ou seja, de seus irmãos, ainda que estes também tenham saído dos lombos de Abraão. Porém, aquele cuja genealogia não é contada dentre eles, recebeu o dízimo de Abraão e abençoou o que tinha as promessas. Olha só. Porém, aquele cuja genealogia não é contada dentre eles, recebeu o dízimo de Abraão. Entendeu? Não é da genealogia de Levita. E mesmo assim, recebeu o dízimo de Abraão, entendeu? Sem discussão alguma, o menor é abençoado pelo maior. Aqui certamente homens mortais receberam os dízimos. Ali, porém, aquele de quem se testifica que vive, e porque assim dizer, por meio de Abraão, Levi, que recebe os dízimos, também pagou o dízimo, porque ele ainda estava nos lombos de seu pai quando Melquisedeque lhe saiu ao encontro. Se, pois, a perfeição fosse por meio do sacerdócio levítico, porque sobre ele o povo recebeu a lei, que necessidade havia ainda de que se levantasse outro sacerdote diferente, segundo a ordem de Melquisedeque, e que não fosse chamado segundo a ordem de Arão? Qual era a necessidade? A necessidade é essa, de Hebreus 7, 12. Porque mudando o sacerdócio do Levítico, olha só, para da linhagem de Melquisedeque, porque mudando o sacerdócio, necessariamente ocorre também a mudança da lei. Olha bem, é outra coisa, é outro sacerdócio, veja bem, presta atenção. Pois aquele de quem isso se diz é de outra tribo, da qual ninguém se dedicou a servir no altar. Da tribo de Judá não podia, correto? Tribo de Judá não podia. Ficou para ele os reis, né? Os reinados.
Pois aquele de quem isso se diz é de outra tribo, da qual ninguém se dedicou a servir no altar. Por quê? É manifesto que nosso Senhor surgiu de Judá. Em Hebreus 7,14. É manifesto que nosso Senhor surgiu de Judá. Ok? Pela herança, pela aceitação de José. Ok? Por essa adoção. Olha só. Ele foi adotado por José. Ele é um filho espiritual. Assim, por adoção, ele também recebeu, por adoção, a herança da tribo de Judá, ok? E por tipagem sanguínea de mãe, ele recebe a herança de Levi, que a Maria era da tribo de Levi. E da linhagem de Arão, hein? E da linhagem de Arão, mais essa. A qual sairia os sumos sacerdotes, ok? Olha só. Pois aquele de quem isso diz de outra tribo, qual ninguém dedica altar, né? No 13, no 14, porque é manifesto que nosso Senhor surgiu de Judá, certo? No 15, é ainda mais manifesto se a semelhança de Melquisedeque, um sacerdote diferente, se levanta. Constituído, não conforme a lei de um mandamento carnal, mas segundo o poder de uma vida indestrutível. Pois testificado está, tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque, visto que por um lado fica abolido o mandamento anterior, por causa de sua fraqueza e inutilidade. Olha só, Hebreus capítulo 8, verso 19. Pois a lei não aperfeiçoou nada. E por outro lado, introduz-se uma melhor esperança, mediante a qual nos aproximamos de Deus. Ok? Então o que você está compreendendo? Jesus é um sacerdote de uma linhagem eterna. O que aconteceu? Houve uma união de duas tribos, ok? Uma tribo levita com a tribo de Judá. Nesse cruzamento dessas duas heranças, bate em quem? Na herança direta de Jesus. Jesus recebeu os dois sacerdócios por herança, um da mãe e outro do pai. E agora, para confirmar na carne, ó, veja bem, isso na espiritualidade e também na tipagem sanguínea. Agora vamos ver agora na espiritualidade. Na espiritualidade ele tem um encontro agora do sumo sacerdote, o sumo sacerdote João Batista, que muitos não falam a respeito disso. Que ele saiu do templo, ele era um sacerdote. Por ser o último, ele tinha por direito de ser o sumo sacerdote. Só que naquele tempo, por questões políticas, naquele tempo, né? Então era indicado o sumo sacerdote, porque estava ali sobre o domínio de Roma. E como Roma viu que o sumo sacerdote tinha uma influência muito grande sobre o povo, então ele indicou o sumo sacerdote. Então ali teve um pai, 3 filhos, ou 4 filhos, se eu não me engano, e mais um genro, tudo que era o sumo sacerdote. E o sumo sacerdote mesmo, que era da linhagem de Arão, não tinha, que era João. Só que João foi excluído, ele não era louco de pôr a cara lá, né? E Deus também já sabia de todas as coisas, Deus já tinha retirado ele, mandado ele para o deserto. Por isso que diz, quem tu és? Ele falou, eu sou a voz que clama no deserto. Quem que é a voz que clama, que sempre clamou na terra? Entendeu? Ele era o único sumo sacerdote. E está ali de frente com quem? Com um homem que tem uma herança da tribo de Judá, da tribo de Levi. E agora ele faz o quê? Ele faz o batismo, ele faz a entrega desse sacerdócio levítico para quem? Para Jesus, que ele tem direito por parte de mãe, ok? E também por ser a mãe dele da descendência de Arão. E automaticamente ele também, por herança de pai da tribo de Judá, ele tem o quê? A promessa antiga lá dos reis. Então agora está o homem aqui. Um sumo sacerdote de frente com o outro. E agora faz a transferência, entrega total. O João Batista entregando esse sumo sacerdócio. Mas quando se concretiza isso? Vamos ver quando vai se concretizar esse sumo sacerdócio? Então nós vamos ver nesse próximo áudio que eu vou gravar agora. Paz e graça.